como ler a Bíblia. Eu vou ler mecanicamente, eu vou ler a Bíblia como se fosse uma história qualquer, como se fosse um conto de fadas, como se fosse um jornal ou uma revista velha. Eu vou ler a Bíblia como? Qual é a minha atitude? Qual é o meu posicionamento? Qual é a forma correta de ler a Bíblia? Por que é importante refletir isso? Porque tem gente que usa a Bíblia, que pega a Bíblia e usa para defender o que ele quiser. Sendo que, na verdade, queridos, é muito fácil a pessoa falar da Bíblia. Nosso desafio é a Bíblia falar conosco. É diferente eu falar da Bíblia, e a pessoa religiosa, ela sabe textos de cor, se preocupa com detalhes minúsculos, mas o mais importante é que ela fale comigo, que ela como espada penetre na minha vida, entre no meu coração, entre na minha mente, e ela seja transmitida pelas atitudes, pelas ações, pela prática. Então nossa pergunta é: como ler a Bíblia? E essa resposta vai fazer diferença para você que vai iniciar esse propósito. Por quê? Às vezes você não conseguiu fazer isso ainda, porque começou errado. Não começou na posição, na forma certa, que é de ler a Bíblia. E o texto que nós vamos usar para inspirar é João 5,39, onde Jesus ele fala como ler a Bíblia. Ele diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha o que Jesus fala. Você vai ler rapidinho assim, você vai ler de vez em quando, você vai sortear um versículo, deixa eu ver o que eu vou ler aqui, e aí tira outro versículo. Não, Jesus usa uma palavra profunda. Examinar, sabe o que significa examinar? Significa cavucar, procurar alguma coisa. Você vai escavar, você vai garimpar. Examinar é mais do que ler. Examinar é estudar, é você ler com bastante atenção. Talvez você vai pegar um versículo, um versículo, e aquilo você vai meditar, aquilo vai falar com você, vai penetrar no seu coração. E ele fala assim: examinar as Escrituras. Por quê? Porque julgais ter nela o quê? O que tem na Bíblia? A vida eterna. Um livro, um best-seller, um jornal, uma revista, uma postagem, ainda mais hoje no tempo atual, uma postagem, ela tem validade. As pessoas esquecem, não fala com a pessoa. Mas a Bíblia, ela tem um sentido eterno de vida, queridos. A Bíblia, quando você vai ler a Bíblia e você deixa ela falar com você, essas letras são vivas, isso salta aos seus olhos. Por isso eu recomendo, apesar de você poder usar e até dever usar aplicativos, recomendo você ler na Bíblia de papel, porque na Bíblia de papel é só o Espírito Santo que fala, não vai chegar mensagem de ninguém, nada vai te distrair, e você vai estar ali concentrado. Então ela fala da vida eterna, e elas testificam de Jesus. Quando você lê a Bíblia, não é apenas histórias de um personagem, de uma fábula qualquer, histórias de alguém que já morreu e não existe mais. Não, é uma história que ainda acontece. Você vai encontrar passagens na Bíblia que vão falar de você, que você vai falar assim: eu me identifico com tal personagem, essa história também aconteceu comigo, falou meu coração. Então a Bíblia tem que ser examinada. Examinar é mais do que ler. Talvez você que já leu a Bíblia muitas vezes,
De repente você está ali, lendo um texto, e você nunca viu um detalhe. Nunca viu um detalhe. E às vezes aí, acostuma com o jeito de ler o texto, e vê no texto coisa que o texto não tem. Vou citar 2 exemplos clássicos aqui. Um é o cavalo, que Paulo caiu do cavalo. No texto não tem cavalo. Fala que Paulo caiu. Se ele estava de camelo, de cavalo, de carruagem, se ele estava a pé. Caiu. E todo mundo prega que Paulo caiu do cavalo. Outro texto também que o pessoal fala e que não tem, por causa de uma música, aquele das 100 ovelhas. As 99 deixou no aprisco. Não é no aprisco. Lá em Lucas 15 diz que deixou as 99 no deserto. Deixou as 99 no deserto. E foi buscar a que estava perdida. E a gente fez um aprisco, um curral bonitinho, e colocou as 99. E a gente vai entender o sentido disso. Tudo tem um significado na Bíblia. E às vezes a gente lê assim, e não presta atenção. Por isso nós temos que examinar. Agora escute uma coisa que eu vou falar para você. Eu não tenho direito de colocar algo aqui que não tem e nem de retirar. Na última página da sua Bíblia, Apocalipse capítulo 22, 18 e 19 fala que maldito é aquele que tirar qualquer palavra ou que acrescentar qualquer palavra. E as pessoas fazem isso. Foi feito na história. Foi acrescentado livros na Bíblia que não tem na Bíblia, textos que não tem na Bíblia. E hoje muita gente retira, criam da sua forma. Então a Bíblia tem que ser examinada e nós respeitarmos o que ela traz. Então vamos falar o seguinte: como ler a Bíblia? Eu vou falar aqui 5 coisas para nós sobre como ler a Bíblia. A primeira delas, orar. Orar. Quando você for ler a Bíblia, você vai orar. Senhor, eu vou ler a tua palavra. Espírito Santo, eu vou ler a tua palavra. Quem escreveu a Bíblia, queridos? Foram 40 autores, em lugares diferentes, épocas diferentes, sem um conhecer o outro. Mas quem então é o autor da Bíblia? É o Espírito Santo. E esse é o único livro que o próprio autor interpreta. Porque quando você ora, antes de ler a Bíblia, você vai pedir: Senhor, fala comigo. Eu vou ler a tua palavra. E aí começou o pior erro da maioria dos leitores da Bíblia. A pessoa pega a Bíblia de qualquer maneira. Eu conheço pessoas que já fizeram o voto de ler a Bíblia toda de joelhos, ajoelhar para ler a Bíblia. Tudo bem, mas o importante é o coração, na verdade. Só que você tem que orar. E aí eu vou ensinar uma coisa para vocês. Ore a Bíblia. O que é orar a Bíblia? Pegue um texto, um salmo, por exemplo, e faça essa oração. Como oração. Leia em atitude de oração. Por exemplo, suponhamos que você está vivendo um tempo de ansiedade, de muitos problemas, e aí você vai pegar o Salmo 40, vai orar e falar: Senhor, eu vou fazer dele a minha oração. E você começa a falar: esperei confiantemente no Senhor, e Ele ouviu a minha voz e atendeu o meu clamor. E aí você começa a ler aquelas palavras. O Espírito Santo que escreveu, porque os salmos são orações, ele vai, da mesma forma que saiu da boca do salmista e entrou no papel, vai sair do papel e entrar na sua boca, e vai também através do Espírito Santo. Queridos, olha, já viu quando você vai numa receita médica, uma consulta, e o médico te dá uma receita,
ou quando alguém passa para você, toma isso, toma aquilo, faz isso, faz aquilo, eu estou ensinando uma receita para vocês. Pegue a Bíblia e leia em oração, trazendo para você alguns textos. Você pode colocar até na primeira pessoa, colocando no lugar de Jacó, no lugar de Israel, de Davi, coloca o seu nome e declare a palavra para a sua vida. Então, primeira coisa para ler a Bíblia é a oração. Por que nós temos tanta gente aí metida a teólogo? Nada contra a teologia, pelo contrário, eu sou teólogo, mas eu não vou levar meu diploma de teologia, não vai me levar para o céu, não vai. Eu preciso crer, eu preciso viver, eu preciso sentir, eu preciso que essa palavra atravesse a minha vida. Então, em oração, pegue a Bíblia e ore antes, e ore as próprias palavras da Bíblia na sua vida. Quer ver outro exemplo de você fazer essa oração? É você declarar palavras. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E quando você começa a declarar palavras que não são suas, palavras que não são apenas versos, palavras que não são apenas poesia, palavras que são eternas, que são de Deus. Querido, se tem algo que tem poder, é a palavra de Deus. Então fale em oração. A primeira coisa é orar. A segunda coisa a fazer é pesquisar. E aqui não estou falando de pesquisa de internet, embora vai ser inevitável, você vai pesquisar. E aí você vai achar gente que fala tudo, né? Vai ter gente que defende tudo usando a Bíblia. Tem gente que defende bebida alcoólica, defende uso de armas, defende a violência, machismo, racismo, e usa a Bíblia, distorcendo a Bíblia. Tome cuidado. O que é pesquisa? A primeira delas é o dicionário. Tem palavras que talvez você não sabe, que você talvez não conhece o significado. Pesquise em outras versões da Bíblia, mas principalmente na própria Bíblia. Até um tempo atrás, a maioria das Bíblias vinham com referências, onde um texto levava para você pesquisar em outro texto. Isso está sendo retirado das Bíblias atuais. E algumas Bíblias vêm com um pedaço de página de Bíblia e a maior parte de comentário de uma outra pessoa que você nem sabe quem que é, que escreveu embaixo da Bíblia. Tudo bem, mas você tem que tomar cuidado, sabe por quê? Às vezes você está lendo mais comentário dos outros do que a própria Bíblia. Muita gente me pergunta, qual livro que eu posso ler sobre a Bíblia? Minha irmã, meu irmão, leia a Bíblia. Porque se você ler outros livros sobre a Bíblia e não ler a Bíblia, não vai resolver o seu problema. Primeiro a Bíblia. Então pesquise, leia, porque enquanto você vai lendo, você vai aprendendo, quanto mais você vai lendo, vai facilitando. E você pesquisar também na própria Bíblia. Mas tem ferramentas, existem aplicativos, sites, livros, pessoas que gravam estudos, mas procure saber antes. Por quê? Se você tem a sua igreja, eu fico assim abismado com um negócio. Você tem a sua igreja, aí a sua igreja faz o desafio de ler a Bíblia. A sua igreja tem estudo bíblico, a sua igreja tem escola dominical. Para você procurar outra coisa fora, primeiro você tem que estar dando conta de tudo que tem aqui. Aí você já vem no estudo, estudou com o seu pastor, com a escola dominical, leu o material da sua igreja e quer mais, glória a Deus, continua, pode ir. Mas primeiro você dá conta. Aí tem pessoas que não vêm, não participam, e aí vão atrás de outro lugar. Meu irmão, ovelha não é assim. A ovelha, ela segue o pastor. Então você tem que estudar e pesquisar
e aprender na igreja. Nós temos ferramentas. A escola dominical é a maior delas. Então a pesquisa bíblica é você ler a história da Bíblia, ver o contexto. Você não vai pegar apenas um versículo, você vai lá atrás e ver como que começou aquela história. Um que eu citei aqui também, que ele é muito mal usado, é Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Lê lá. Aí o 13. Começa no 1 para você ver o quê? Paulo fala: apanhei, passei fome, fui injustiçado, injuriado, perseguido, passei naufrágio, doença, e faz uma lista. E quando termina a lista, ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Ah, se você soubesse o que é esse tudo, você pensava antes de falar. O tudo que Paulo está falando é as tribulações, é as lutas que ele passava. E a gente, quando usa o tudo, a gente pensa só em bênção, né? A gente às vezes tira um pedacinho e pula o resto. O que é pesquisar? É ir profundo, examinar, como Jesus disse. Então, orar, pesquisar. Fala para mim, a gente precisa decorar aqui, ó. Vamos fazer uma aula bonita hoje. Fala para mim: orar. Depois, pesquisar. E o terceiro é refletir. Fala: refletir. O que é refletir, gente? Parar e pensar. Nossa, o Davi chegando assim pequenininho. Ah, gente, tem dia que eu entro lá na história lá, ó. Sinto até o cheiro. O gigante chegando, gritando, e você começa a refletir sobre aquilo. Aí você vai lá no texto, refletir, você ir lá. Depois você traz o texto para cá. E a minha vida? Ah, Jesus carregando aquela cruz. Que dor, que peso, sangrando, suando, sendo cuspido pelas pessoas, chorando. Você foi lá na história, isso é refletir. Depois você traz a história para a sua vida. O que significa para você? Um sério problema de muito crente, da religiosidade, é a pessoa que lê pensando: nossa, isso aqui serve para fulano, isso serve para ciclano. Eu já vivi isso. Uma pessoa chamava e falava: pastor, te chamei aqui, você tem que pregar sobre isso, porque fulano fez aquilo, prega sobre tal coisa, porque ciclano fez isso, e encomendava a pregação. Eu falei assim: ah, coitado do pastor que cair nessa, porque você tem que buscar na fonte, orar a Deus, e se o Espírito Santo quiser falar com a igreja, ele vai falar diretamente, nada encomendado, de mandar recado, de ficar usando a Bíblia para ferir o outro. A Bíblia tem que falar com você, refletir o quê? O que isso tem a ver com a minha vida, o que isso significa para mim. Isso é refletir. Quarto lugar, memorizar. Fala para mim: memorizar. Isso é um dos principais exercícios para o estudioso da Bíblia. Eu já fiz isso muitas vezes. Escrever um versículo na minha mão, colocar na frente, no lugar, na minha casa, durante anos, eu coloquei em cima da mesa, Gálatas, eu acho que é 6,5, que fala que nós não devemos brincar com as coisas de Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, vai colher. Aí você está ali comendo, e alguém vem com uma piadinha, chega uma visita, né? E começa a criticar, falar de igreja, falar da vida dos outros. Epa, olhava assim: epa, aqui não. Coloca no seu quarto, no seu espelho, no seu banheiro, pega um versículo e escreve, ou então tira uma cópia, coloca no seu status lá, no seu story lá, mas decora ele, decora, porque quando você decorar
Isso é um hábito que se perdeu muito, né? Decorar a Bíblia, falar um salmo completo. Às vezes eu falo para pessoas, eu mando para pessoas: você vai viajar, leia o Salmo 121 antes. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Depois fala: bendito serás ao sair e bendito serás ao entrar. Ou seja, Deus abençoa a sua viagem. Use a prática de recitar, de declarar. Coloque a Bíblia diante dos seus olhos. Em Deuteronômio 6, a Bíblia manda escrever na palma da mão, pendurar nas portas, versículos. A gente critica os idólatras que colocam imagens em praça pública, colocam imagens, faz altar dentro de casa, e às vezes a casa do cristão, você chega lá, não tem um versículo. Não estou falando de coisa mística não. Vou colocar o salmo aberto aqui, deixa eu colocar aqui, que esse salmo vai proteger minha casa. Não. Colocar ali, mas pode colocar, que é para se decorar, pode. Escreve um versículo, assista, memorize. Memorize a palavra de Deus. Se obrigue a decorar. Quer ver aqui eu puxar a orelha pesada de vocês? Tem gente, se a escalação do time mudar toda semana ele sabe quem está escalado para jogar do time. Sabe tudo. O outro sabe tudo da política. O outro sabe tudo da novela, o nome de todos os atores. Todos. Cantor, sabe o nome de todos. Reality show, sabe tudo. O nome de todo mundo. Você sabe falar o nome dos 12 discípulos? Por que você tem que saber os 11 do futebol, não pode saber os 12 de Jesus? Memorizar. Decorar versículos da Bíblia. Comece com textos pequenos. E 5, em quinto lugar, persistir. Fala para mim, persistir. O que é persistir, queridos? Eu comecei a ler, peguei um livro para ler da Bíblia. Eu comecei o ano bíblico. Chegou, por exemplo, em abril, eu falhei, eu volto e continuo. De repente comecei a ler 4 capítulos por dia, que é o que a receita aqui fala. 4 capítulos por dia. E não dei conta, eu vou começar a ler pelo menos 2. Que às vezes eu não vou acabar a Bíblia toda em um ano, mas vou acabar em 2 anos. Mas eu vou ler. Estão entendendo? Não importa se você não vai ler em um ano. Lê em 2 anos. Lê em 3 anos. Lê em 5, mas lê. Leia a Bíblia. Você disciplinar você mesmo. Então essa persistência é que vai te fazer aprender. E isso é o que? Insistência. Memorizar. E a Bíblia, você tem que fazer isso com você. Você mesmo se disciplinar. Aí eu vou até facilitar para vocês. Por exemplo, existe aplicativo que chega o versículo todo dia. Ótimo, aí é ótimo. Recebe o versículo, memoriza, repete. Agora, há um exercício muito importante nisso aqui. Fale em voz alta. Fala. Pegue e fale em voz alta. Não estou falando gritar, não. Fale para você mesmo ouvir. Pegue o texto, ore o texto em voz alta, pesquise, reflita, para memorizar quando você fala. Olha para mim, queridos. Você pegou o texto, você leu, ele entrou aqui no seu olho. Do seu olho, veio na sua mente, porque você pensou. Veio no seu coração, porque você sentiu, você refletiu. Aí você fala. Quando você fala, ele sai da sua boca e entra onde? No seu ouvido. E quando entra no seu ouvido, entra de novo em você. Isso tem um sentido muito forte. Além de que, também atravessa o mundo espiritual. Então é importante falar em voz alta. Vamos falar esses 5 pontos aqui. Como ler a Bíblia? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Parabéns para vocês. Agora a segunda pergunta: por que
ler a Bíblia? Por que devo ler a Bíblia toda? Por que eu devo fazer um propósito? Eu vou ler a Bíblia, letra por letra, palavra por palavra. E outra, eu recomendo você pegue uma Bíblia. Talvez você anda de carro muito. Não vou falar no trânsito, né? Mas você para num lugar, num ponto de ônibus, também, andando de ônibus, viajando, carrega uma Bíblia menor e leia ela. E vai marcando e vai memorizando. Primeiro motivo para ler a Bíblia é conhecer Deus. Jesus falou, são elas mesmas que testificam de mim. Conhecer Deus. Quanto mais você ler a Bíblia, mais você conhece Deus, porque é a palavra de Deus. Tem gente que vai orar, não consegue orar, porque não tem assunto para falar com Deus. Você fica talvez horas assistindo série, filmes, sua mente está cheia daquilo, cheia. Aí vai orar, não tem nada para falar, nada. Mas quando você lê a Bíblia, você tem assunto para falar com Deus. Você conhece Deus. Jesus prometeu que o Espírito Santo ia lembrar as palavras dele. Como que vai lembrar se você não leu? Então, conhecer a Deus. Segundo, conhecer a si mesmo. A Bíblia fala dos nossos pecados. A Bíblia fala do ser humano. Quando você ler a Bíblia, ela penetra em você. E você começa a se conhecer, as suas fraquezas. Começa a conhecer o seu jeito de ser. Você começa a se conhecer através da Bíblia. Olha, não tem livro mais terapêutico, mais curador do que a Bíblia. Você vai se ver na Bíblia. Você vai ver o que o homem é capaz. A Bíblia fala também do homem que nós somos. Terceiro lugar, você aprende a viver. A Bíblia é um livro prático. A palavra de Deus diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a correção e educação na justiça. Ela é útil, você aprende a viver. A Bíblia traz lições de vida. Tem cada coisa bonita, né? Na Bíblia. Lá em Provérbios, por exemplo, fala até sobre visitar as pessoas, que não tem muito, não pode demorar demais. Fala sobre o tanto que você pode comer. Fala sobre tantas coisas. Ensina até etiqueta. A Bíblia ensina a viver. Ensina a viver. Quando ele fala lá ensinando, chegar numa festa, você não chega e vai sentando na frente, não. Senta mais para trás um pouquinho, porque alguém vai te chamar para sentar lá na frente, é bonito. Mas se você chegar e senta lá na frente, alguém manda você sentar para trás, é feio. Dá lição de etiqueta, de comportamento. A Bíblia ensina tudo o que você precisa. Uma pessoa que lê a Bíblia, ela é mais inteligente, ela é mais preparada, ela é mais sábia. Outro motivo, receber conforto. Na hora que nós passamos pelas tribulações, pelas lutas da nossa vida, você não tem uma resposta, você não sabe o que fazer. Vem para a Bíblia, ela tem resposta para tudo. Ela te ensina. Você recebe conforto. Então por que você vai ter que ler a Bíblia? Você precisa ler a Bíblia para conhecer a Deus profundamente. Tem pessoas que querem que outra pessoa ora por ele, que alguém revela algo para ele, e não quer ter compromisso com a Bíblia. Revelação está aqui. Apocalipse 1:1 fala, revelação de Jesus Cristo. Aqui está a revelação. Você quer conhecer Deus? Só tem uma forma: leia a Bíblia. É muito bom você conhecer alguém que conhece Deus, que teve experiência de milagres, que tem um testemunho impactante, é maravilhoso. Mas e você? E você? Leia, conheça Deus, conhecer você mesmo. Estudar a Bíblia, não leia pensando nos outros, leia como um espelho, em que você vê a sua vida, os seus pecados, aprender sobre a vida, comportamento, e também
receber conforto. Vamos encerrar lendo João 8, 31 e 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E, vamos falar juntos? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas pessoas não são libertas? Vira crente, é filho de crente, vem para a igreja, não é liberto. Quantas crianças os pais acham difícil levantar cedo, nem tão cedo, para trazer na escola dominical? O que vai ser essa geração? O que vai ser essa geração que acha difícil buscar a Deus? E quando vier as dificuldades do mundo, por que tantas pessoas não são libertas? Porque não conhecem a verdade, e a verdade é a Bíblia. Olha, se tem algo que é libertador. Já vi pessoas, queridos, que são perturbadas espiritualmente. Você ora para a pessoa ser liberta, ali naquela hora foi, mas logo em seguida vem mais 7, como Jesus falou. A pessoa não é liberta, porque ela volta, toda hora ela volta. Mas quem estuda a Bíblia, quando o seu coração enche da palavra, nunca mais o mal volta na sua vida, nunca mais, porque ele te liberta. Então o objetivo, para encerrar, é 3 coisas, para você não sair daqui sem aprender essa lição. Você vai ler, meditar e praticar. Leia de novo, leia mais uma vez, medita, pensa, reflita, repita. E aí quando você começar a viver as palavras, olha como é tremendo. Já teve vezes eu sonhar com a Bíblia, e até dormindo, eu nem lembrava, ver um versículo, Deus mostra um texto, e você começa a viver aquilo. É o praticar a palavra de Deus na sua vida. Fala para mim essas 3 palavras: ler, meditar e praticar. Vamos lá? Ler, meditar e praticar. Está tudo aí no seu manual. O último texto diz em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que vai te libertar, o que vai te santificar, o que vai mudar a sua vida é a verdade. E hoje em dia muita gente fala que a verdade é o que é a verdade, a direita, a esquerda, é isso e aquilo. O que é a verdade? Ninguém sabe quem está com a verdade no mundo. Mas Jesus disse que a verdade é o quê? A verdade é a palavra de Deus. O que não está na palavra não é verdade. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer conhecer a verdade? Amém? Então leia a Bíblia. Eu queria sim deixar no seu coração o desejo de ler a palavra de Deus. Nós vamos insistir o resto desse mês para você fazer esse propósito. Começar o ano novo. Se você não quiser esperar o ano novo, não precisa. Começa hoje e vai marcando. E você fazer um propósito: eu vou ler a Bíblia toda, vou orar, vou meditar, o Espírito Santo vai fazer eu entender, eu vou pesquisar, e o Espírito de Deus vai fazer uma obra na minha vida. Olha, nunca mais a sua vida será a mesma. E digo para a igreja: nunca mais a igreja será a mesma, porque nós somos uma igreja da palavra, uma igreja que ama a palavra, que serve ao Senhor Jesus. Feche os seus olhos agora. Aleluias. Glória a Deus. Senhor, nesse momento, Pai, eu quero pedir ao Senhor a maior de todas as bênçãos, a maior de todas as revelações,
que é o poder da tua palavra em nossa vida. Enche a tua igreja da tua palavra. Enche o coração do teu povo de amor pela tua palavra, pelo conhecimento, pelo estudo, que nós possamos, ó Pai, dentro do tempo, Senhor amado, estudando e aprendendo a tua palavra, e isso vai transformar a nossa vida, isso vai transformar o mundo, porque o diabo, nem a carne, nem o mundo, nada pode vencer a palavra de Deus. Então enche para o nosso coração, enche a nossa mente, Pai, e nós fazemos esse propósito, de ler, ó Pai, a tua palavra, de conhecer a tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo, faça-nos perder o sono, faça-nos perder o gosto pelas coisas, Pai, que nós assistimos, que nós vemos. Faça-nos, ó Pai, a tomar o tempo com aquilo que é teu e não gastar o nosso tempo com aquilo que não é do Senhor. Abençoa, Pai, o teu povo. E nós declaramos aqui neste altar que nós somos uma igreja da palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus. E o Senhor vai nos dar condições, ó Pai, todo espírito de desânimo, todo espírito de cansaço, todo espírito de preguiça, sai em nome de Jesus. E levanta um povo corajoso, estudioso, trabalhador, que ama a tua palavra, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, de todo o nosso coração. Aleluias, glória a Deus. Então eu louvarei, então adorarei, então me renderei totalmente a ti. Vamos ficar de pé, eu vou orar por você mais uma vez. Deus me tocou aqui, que você que não entende a Bíblia, que não consegue, e você também que não consegue orar, em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos, ó Pai, todo espírito de distração, de cegueira, que para amar o teu filho, tua filha lê e não entende, e também não consegue falar contigo de maneira profunda, não consegue sentir a presença de Deus, não consegue adorar a Deus profundamente, verdadeiramente. Vem Espírito Santo sobre esta vida, e toma ele, traga revelação, intimidade com Deus, na tua palavra. Nós abençoamos cada vida aqui, em nome do Senhor Jesus. Você pode orar comigo? Coloque a mão na sua cabeça e diga assim: Senhor, abre a minha mente para entender a tua palavra, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, entra com a tua palavra e enche o meu coração, em nome de Jesus. Pai amado, eu creio que o teu filho e a tua filha vai ser visitado pelo Espírito Santo e vai ter confirmação na palavra de algo poderoso na sua vida, em nome de Jesus.